Oi, gente, dando sequência a esse nosso vídeo, aos vídeos, né, que a gente está falando a respeito de ácidos nucleicos, nós vamos falar então, começar a falar a respeito dos ácidos nucleicos em si, ok? Nós vamos começar falando sobre o ADN. Então, nós falamos que o ADN é um ácido nucleico, certo? Porém, ele é um ácido desoxirribonucleico. Então, eu vou dizer que o que significa dizer isso? Que eu tenho a pentosa, né? Eu vou ter a pentosa ou o açúcar e no meu carbono 2, lembra que a característica, quem vai me dar a característica desse ácido nucleico é o meu carbono 2? Eu falei na aula anterior, tá? Se você não conseguiu guardar essa informação, volta no vídeo, porque os vídeos estão bem curtinhos. Eu já fiz eles curtinhos justamente para não dar aquela preguiça de voltar. Ok? E eu falei que quem dava a característica da minha pentosa, do meu açúcar, era o carbono 2, né? Então eu falei que ele é um ácido desoxi, ele vai ser sem oxigênio, então ele vai ser um H2 no segundo carbono. Ok? Então, como que a gente pode falar se um professor me pergunta o que é um ácido, o que é um ADN? Um ADN é um ácido nucleico, né? Ele é um ácido nucleico, ou seja, ele é um biopolímero de nucleótidos, né? E lembra que o nucleótido vai ser aquela unidade do ácido nucleico, que vai estar composto por açúcar, certo? A pentosa, base nitrogenada e os ácidos fosfóricos, ok? Bem, e o que nós vamos dizer aqui? Então, deixa eu colocar aqui direitinho para a gente sempre lembrar. Então, o ácido nucleico ele está formado por, ele é um biopolímero de nucleótidos. Então, ele vai ter vários nucleótidos desse aqui. Então, ele vai ter açúcar, vai ter base nitrogenada e vai ter ácido fosfórico, ok? Então, vários desse aqui formam um ADN. Daqui a pouco nós vamos montar um ADN para vocês verem como que vai estar esses nucleótidos, ok? O que nós vamos falar nesse vídeo? Nós vamos falar sobre a macroestrutura desse ADN, tá? Então, quando eu bato o olho no ADN, o que eu vejo que é muito importante, tá? Isso é a macroestrutura. Bem, a primeira coisa que a gente precisa saber então é que ele é formado por vários nucleótidos, certo? Lembrando, a pentosa, ou seja, esse açúcar, vai ser sempre uma desoxirribosa. Então, no meu carbono 2 eu sempre vou ter H2. E quais são as bases nitrogenadas que eu vou ter aqui no meu ADN? Bem, as bases nitrogenadas vão ser sempre essas, tá? No meu ADN eu vou ter sempre adenina, guanina, são bases, lembra? Bases púricas, né? Porque água me lembra de pureza. São bases púricas, então elas têm esse formato, um hexágono e um pentágono. Já as bases pirimídicas, aqui no caso eu tenho a timina e a citosina, de base pirimídica, né? Que vai ter esse formatinho aqui, certo? Vai ser só um hexágono. Bem, o que é muito importante a gente saber aqui? Primeiro, que quando a gente fala de macroestrutura do ADN, primeira coisa que eu tenho que considerar é que esse ADN é bicatenário, ou seja, ele é bicatenário, ele tem duas hebras, tá? Eu tenho duas hebras. Isso significa eu dizer que ele é bicatenário. Quando eu olho o meu ADN, diferente do ARN, que vai ser monocatenário, então o ARN eu vou ter só uma hebrazinha dessa aqui, ó, certo? Só uma. O ADN é bicatenário, então eu tenho duas hebras enfrentadas, né? Uma de frente com a outra. Então a primeira característica do ADN, quando eu falo de macroestrutura, e isso eu estou mostrando para vocês, vocês vão escrever isso aqui, nessa parte aqui da folhinha, tá? Tá tudo bem direitinho, só para vocês preencherem. Então o que eu estou desenhando, você vai vir e vai desenhar aqui, ok? Eu gosto de desenhar porque isso vai deixar isso bem gravadinho na cabeça de vocês.
Então, quando eu falo de macroestrutura, a primeira coisa que eu tenho que levar em consideração é que um ADN ele é bicatenário, ou seja, ele tem duas cadenas ou duas hebras enfrentadas, uma de frente para a outra, ok? Bem, qual é a outra característica que eu tenho do ADN, tá? Que esse ADN ele é complementário. Então eu falei primeiro que ele é bicatenário, certo? Ele tem duas cadenas, então ele tem duas hebras enfrentadas, uma diante da outra. Outra coisa muito importante é que ele é complementário. E aí faz todo sentido isso que eu coloquei aqui, ó. Por quê? Significa que aqui eu tenho, quando eu ponho isso aqui, eu tô colocando as pentosas, tá? Como se fossem todas as pentosas. E aqui dentro eu vou ter as bases nitrogenadas. Eu vou fazer isso aqui de um desenho diferente só para ficar mais simples, tá? Para não demorar muito para desenhar. Então, imagina que isso aqui tenha esse desenho, tá? Do outro lado, eu preciso que o desenho seja o contrário, que ele encaixe. Isso significa complementário. Então, significa, por exemplo, se a outra base é assim, do lado de cá eu preciso ter uma base assim, ok? Então, eles precisam se complementar, ok? E isso tem tudo a ver com isso aqui. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Existe uma coisa muito importante quando a gente fala dessas bases nitrogenadas. Por quê? Quando eu falo de uma cadena e outra cadena, existe um espaço entre essas cadenas, ok? Existe um espaço. E as nossas bases nitrogenadas, elas têm dois formatos. Ou eu tenho adenina e guanina que tem esse formato, ou eu tenho timina e citosina que tem esse formato. Então, significa que entre uma pentosa ou um açúcar, né? E o outro, daqui a pouco vocês vão entender porque eu coloquei ele de cabeça para baixo, tá? Eu vou fazer isso. Então, essas duas cadenas, elas precisam se complementar. E sempre eu vou ter, no final, 3 partezinhas dessas aqui. Ou seja, eu vou ter sempre uma base púrica se ligando a uma base pirimídica. Ou seja, eu vou ter sempre uma base que tenha um hexágono e um pentágono se ligando a outra base que é um hexágono. Ok? Então, significa dizer que eu tenho, na verdade, esse espaço aqui entre uma hebra e outra. Então, eu não posso, por exemplo, colocar aqui, deixa eu tirar aqui para mostrar. Eu não posso vir aqui e colocar uma base de 4, de 2, outra base de um pentágono com hexágono, porque não vai caber. Da mesma forma, eu não posso, por exemplo, vir aqui e colocar 2 bases só com um hexágono, porque vai me faltar mais uma coisa, tá? Então, por que eu não posso juntar, por exemplo, timina com citosina? Porque vai acontecer isso aqui, ó. Vai me faltar espaço, vai me sobrar espaço, na verdade, certo? Por que eu não posso colocar, como eu disse antes, por que eu não posso colocar a adenina com adenina? Porque isso aqui não dá certo, ok? Por quê? Porque o espaço que eu tenho, eu preciso colocar uma imagem, né? Uma figura de hexágono com pentágono. E do outro lado eu preciso colocar um hexágono, porque é o espaço que eu tenho, ok? Ah, Karine, então por que eu não posso colocar uma adenina com uma citosina? Aí que vem a questão. Porque, vamos lá, a adenina, por que ela vai se ligar com a timina? Por que ela vai se ligar com a timina? Porque, na verdade, olha só que interessante. Imagina uma tomada de 3 furos. Aquela tomada assim, olha. Imagina aquela tomada assim. Aquela tomada que você vai e liga o secador na sua casa ou a televisão, né? Imagina uma tomada de 3 pinos. Eu consigo ligar uma tomada assim
aqui, um plug assim aqui? Não consigo. Da mesma forma, são as bases nitrogenadas. Tanto a adenina quanto a timina, elas têm 2 enlaces. Por isso que quando eu vou fazer as ligações, a adenina só liga com timina, ok? Porque ela tem, é como se fosse esses 2 pinos e a tomada, eu vou ligar a tomada aqui, certo? De 2 pinos. Já se eu vou ligar guanina com citosina, elas têm 3 pinos. Então, eu vou ligar a tomada de 3 pinos. Então, vai ser 2 pinos assim e um aqui embaixo que eu vou ter esse outro pininho. Então, para vocês entenderem melhor por que a adenina só pode se ligar a timina e guanina com citosina, leve em consideração que, primeiro, eu tenho o tamanho das bases, né? Porque as hebras enfrentadas, elas têm um tamanho, né? Elas têm uma distância igual entre as pentosas. Então, o que sobra entre elas é um espaço para um hexágono com um pentágono e mais um hexágono, ok? Então, eu posso colocar, por exemplo, uma adenina com uma timina e eu posso colocar também uma guanina com uma citosina, ok? Eu não posso colocar nem adenina com citosina, eu não posso colocar, por exemplo, adenina com adenina, eu não posso colocar guanina com guanina, eu não posso colocar timina com timina, nem citosina com citosina, ok? Já começa daí. Outra coisa, por que eu não posso colocar adenina com citosina? Por causa disso aqui, por causa da quantidade de enlaces. Então, adenina e timina vão ter sempre 2 enlaces e a guanina e a citosina vão ter sempre 3 enlaces. Então, guarda essa imagem aqui das tomadas, ok? Então, isso aqui seria adenina com timina e isso aqui seria guanina com citosina, ok? Guardar assim fica muito mais fácil, ok, gente? Então, nós já falamos que o ADN ele é bicatenário, ou seja, ele tem 2 cadenas enfrentadas, certo? E dizemos também que ele é complementário, ou seja, as bases têm que se complementar. A adenina só vai se ligar à timina e a guanina só vai se ligar à citosina, ok? Outra coisa muito importante, outra característica da macroestrutura do ADN, que é muito importante, é que essas hebras, elas são antiparalelas. O que significa dizer isso? Antiparalelas é que elas não vão juntas aqui. Elas vão em sentido 3', 5', e aí a outra cadena é ao contrário, ou seja, 3' aqui em cima e 5' aqui embaixo. Daqui a pouco vocês vão entender isso e vai ser muito simples isso para vocês. Gente, química a gente precisa entender fazendo ligações das coisas, a gente precisa usar figuras de linguagem para a gente compreender, porque são estudos às vezes muito teóricos, né? Então a gente precisa entender dessa forma, tá? E daqui a pouco vocês vão entender assim por que as coisas são desse jeito, ok? Então nós já falamos que o ADN ele é bicatenário, ou seja, tem 2 hebras enfrentadas. Falamos que ele é complementário, ok? E falamos que ele é antiparalelo. Então essas duas cadenas elas não estão indo juntas assim, elas estão indo assim. Ok? Uma para lá e outra para cá. Sentido 3', 5' e sentido 5', 3'. E daqui a pouco vocês vão entender o que significa isso, ok? Outra característica da macroestrutura do ADN é que ele é helicoidal, tá? Então, significa dizer que ele forma uma hélice. Ele tem forma de hélice. Entendeu? Ele tem a forma de doble hélice, na verdade, tá? Então, outra característica é que ele é helicoidal. E a gente vê isso muito nos desenhos, né? Então, essa é uma outra característica. E a última característica, que vocês vão desenhar aí na folhinha de vocês também, é que ele é dextróhiro. Significa que ele gira para a direita, ou seja, em sentido horário. Ele se orienta
para a direita, ok? Ok? Então, ele é bicatenário, complementário, antiparalelo, helicoidal e dextrógeno, ok? O próximo vídeo nós vamos ver como é que se monta um ADN.